Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante pra gente aumentar aí o engajamento aqui do nosso trabalho. Também seja membro do nosso canal. Tem ali o clube de membros, onde você tem algumas coisas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente sempre manda lá as informações para o pessoal 24 horas por dia. Tá caindo muito em fake news de WhatsApp, Facebook? Joga lá que a gente vai checar rapidamente para saber a veracidade ou não dessa informação. Lives exclusivas e tem também vídeos exclusivos para os membros do canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Primeira informação sobre a renovação de Matheus Alves, né? A gente já tinha falado aqui em vídeo sobre essa renovação contratual, ela foi anunciada pelo São Paulo, através das redes sociais, o clube anunciou, né, no início da noite desta sexta-feira, a renovação de Alves até 2028. Eu até conversei, né, com algumas pessoas, que a gente tá com a mania de Matheus Alves. Como jogador, ele quer ser chamado só de Alves, tá? Então a gente pode colocar cada vez mais essa nomenclatura de Alves para o nome do meio-campista. Campeão da Copinha, camisa 10, assinou contrato até 2028, tem obviamente um aumento salarial e agora vai ter o contrato mais longo e vai poder ser utilizado pelo técnico Zubeldia nos próximos jogos. Zubeldia gosta do atleta, acha que ele tem um potencial gigantesco, mas tem todas as cautelas que o Zubeldia entende que tem que ter para um garoto das categorias de base. Mas isso não quer dizer que não vai dar minutagem para ele, justamente até porque são 10 jogos, 9 jogos aí num período de um mês. Então ele vai precisar rodar bastante esse elenco. O Alves está muito feliz com a renovação, era algo que ele queria. Ele recebeu sondagens de diversos lugares do mundo, Arábia Saudita, na Europa, quase as 5 principais grandes ligas ali, França, Alemanha, Inglaterra, Itália e tem mais uma que eu esqueci agora, que eu não citei. Alemanha, Inglaterra, França, Itália e tá faltando uma. Na cabeça agora fugiu, tá faltando uma. Mas das 5 principais ligas ali, Espanha, né, que são os países que têm o maior poderio financeiro e é onde mais ou menos os jogadores que jogam, né, em países sul-americanos gostam de atuar, mas ele entende que nesse estágio de carreira ele precisa de mais minutagem dentro do cenário de São Paulo para aí sim depois começar a ter sequência no futebol europeu. Então Matheus Alves, ou melhor, Alves, continua no São Paulo, contrato até 2028. São Paulo que dá uma encerrada, né, nesse ciclo dos mais badalados de Cotia, tinha renovado já com o William Gomes, que já foi embora, mas ainda renovou com o Lucas Ferreira, Rian Francisco, agora com o Alves e já tinha também renovado com o Henrique Carmo, a safra principal ali dos jogadores mais lúdicos no meio para frente já estão com seus vínculos todos bem renovados. Para a gente continuar, Oscar está fora do confronto contra o Sport. Ele sentiu, foi o próprio Oscar que foi procurar o departamento médico do São Paulo, ele estava sentindo um incômodo na região da parte posterior da coxa esquerda. Ele vinha sentindo esse incômodo e aí, como é um jogador mais experiente, né, já sabendo, né, que poderia ser algo grave, ele falou, pô, vamos lá dar uma olhada, e aí como é que tá? E aí ele passou por exames médicos hoje. Hoje não, né? Na sexta-feira. E aí foi diagnosticado ali uma pequena contusão na parte da região da posterior da coxa que o impede, ele vai ser preservado desse confronto contra o Sport neste sábado. Tá fora. Inclusive ele iria para o jogo, existia a expectativa do Zubeldia utilizar o jogador dentro de campo, mas ele vai acabar ficando de fora dessa partida contra o Sport, se junta a Lucas Moura, né? Os dois principais jogadores do São Paulo em termos de criatividade estão fora da estreia do Tricolor Paulista na competição mais importante no ano, no Campeonato Brasileiro, ou a segunda, né? O Libertadores está na frente. O Oscar, então, ele preocupa para o confronto contra o Tajeres? A resposta é ainda não. Ele se torna dúvida, mas das pessoas com quem a gente conversou, a comunicação do São Paulo que passou para a imprensa que houve esse exame diagnosticado e tudo, e houve essa contusão. Aí a gente foi, né, e aí, como é que tá essa situação? Será que ele preocupa contra o Tajeres? O São Paulo já não vai ter o Lucas, mas ainda existe a expectativa de ter o Oscar para enfrentar o Tajeres
fora de casa lá em Córdoba. Então vamos ficar de olho nessa situação aí. Melhoras para o Oscar, que ele se recupere o mais rápido possível. Na minha opinião, Oscar, por enquanto, nesses 3 primeiros meses do ano, tem sido o melhor jogador do São Paulo neste ano, nesta temporada. Mas ele não joga contra o Sport. Bora falar sobre Ferrarese e Bobadilla também, né? Se o Oscar tá fora, o Lucas também, os retornos de Ferrarese e Bobadilla. Ambos, eles até se apresentaram um pouco tardiamente nessa preparação. Bobadilla se reapresentou na quinta e o Ferrarese apareceu só na sexta-feira. E aí os dois vão ficar pelo menos no banco de reservas para pegar o Sport, tá? O Ferrarese era titular, mas o esquema com 3 zagueiros será desmontado e aí ele vai ficar no banco de reservas contra o Sport. Pra gente continuar, provável escalação do São Paulo para pegar o Sport. Temos algumas situações onde a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar debater. O Zubeldia ali no final do treino, nessa sexta-feira, fez um 11 contra 11, né, de acordo com algumas pessoas que a gente conversou. E aí nesse 11 contra 11 ele fez diversas modificações, porque existia a expectativa até nessa sexta-feira do Oscar jogar. Só que aí nessa sexta-feira ele passou por esses exames e aí foi diagnosticada essa pequena contusão, então o que modifica bastante a ideia do Zubeldia para esse jogo. Mas a gente vai trazer um pouquinho do que ele treinou e a gente tem uma ideia do que pode ser a provável escalação, tá? Rafael vai ser mantido no gol, acho difícil dele apostar no Jandrei. Na lateral direita tem a dúvida, né? Igor Vinícius ou Cédric. Existe uma expectativa nesse momento dele fazer uma rotatividade dos seus laterais. De um lado, Igor Vinícius e Cédric, do outro, Wender e Enzo Dias. Ele entende que vai poder fazer uma rotação bem legal desses jogadores para acabar não desgastando demais os seus laterais. Então, um jogo joga um, no outro joga o outro, e aí ele vai revezando sempre ali no máximo um jogador ali na lateral jogue 2 jogos consecutivos no máximo, por exemplo, que deve acontecer com o Enzo. Acho que o Enzo deve pintar na lateral esquerda. E aí, por exemplo, no confronto contra o Atlético Mineiro, aí o Wendel já pode acabar voltando para o time titular. Então, nas laterais, principalmente na direita, tem essa dúvida. Já na zaga, Arboleda e Alan Franco, mas em alguns momentos nas atividades, ele colocou o Sabino para fazer essa dupla com o Arboleda, inclusive no jogo treino contra o São Bernardo, onde o São Paulo bateu a equipe do ABC por 4-2, ia falar interior, do ABC por 4-2, foi essa dupla de zaga. E o Sabino, na visão da comissão técnica, para jogos onde a equipe adversária será mais retroativa, né, será mais defensiva, ele entende que o Sabino tem uma saída de bola interessante pelo lado esquerdo. Então pode ser que acabe pintando aí o Sabino. No meio-campo, Luiz Gustavo e Alisson devem formar a dupla de volantes sem maiores dúvidas. Luciano deve voltar ao time titular, né? Principalmente com as ausências de Lucas Moura e Oscar. E aí vem as grandes dúvidas. Em certo momento, o Ferreirinha ele foi testado pelo lado direito, né? Para ocupar a vaga do Lucas. Porque ficaria Luciano, Ferreirinha, Oscar como esse meia pela esquerda, mas caindo mais para o meio também. E o centroavante. Só que aí com a ausência do Oscar fica mais fácil esse encaixe, né? Ele coloca o Luciano como segundo atacante, ali mais centralizado, ajudando o centroavante. Do outro lado, no lado esquerdo, ficaria o Ferreirinha. Já do lado direito tem a dúvida, Matheus Alves ou Lucas Ferreira. Pois é, o Zubeldia será obrigado, né, a colocar um dos garotos para jogar. Ele testou a semana inteira um sistema com 4. A ideia é com 3 zagueiros e somente para Córdoba. Será que ele vai aproveitar essa oportunidade para não dar oportunidade para algum jogador de Cotia? Vai com Juan Tressoldi? Pode ser uma alternativa. Você jogaria ali com 3 zagueiros e lá os 3 homens da frente seriam o Caleri ou o André Silva, né? O Caleri também pode acabar ficando no banco sendo preservado, mas a tendência, a expectativa é do Caleri ir para o jogo. Ferreirinha e Luciano. E aí você armaria o sistema com 3 zagueiros. Ou você colocaria Matheus Alves e Lucas Ferreira. Os 2 jogadores acabaram tendo oportunidades na equipe principal nesse 11 contra 11. Ora era o Lucas Ferreira, ora é o próprio Matheus Alves. E aí então fica essa dúvida, né? Se vai jogar com o sistema com 3 zagueiros, colocando o Juan, até porque o Ferrarese, que é titular, vai ser poupado por ter vindo, né, de 2 jogos da data FIFA. E aí teria Lucas Ferreira ou Matheus Alves, então é bem provável que a gente possa ter um dos garotos ali jogando com a camisa do São Paulo nessa partida contra o Sport. Quero muito ouvir aí o seu comentário sobre essa questão.
Pra gente fechar, Eric foi anunciado como reforço do Vitória para a sequência da temporada, né? Ele foi emprestado até dezembro deste ano, sem opção de compra, e o São Paulo ainda lucra 1 milhão somente pela cessão do atleta. Existe a expectativa do São Paulo dele se valorizar lá no Vitória, dele conseguir ter uma sequência de jogos maior, porque dentro do clube acredita-se que ele era um reserva e que ele poderia também minar ali a evolução de vários garotos da base, como Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique Carmo. Então, existia essa percepção dentro do clube e uma saída para o Vitória, a expectativa dentro do clube é de que o Eric vai para o Vitória para ser titular. Então ele vai ter uma mudança de status interessante, vai poder atuar com uma maior frequência no Vitória, querendo ou não, ele nos altos do Eric dentro do São Paulo, ele é um ponta, driblador, que consegue gerar jogo, então ele pode acabar se valorizando bastante lá no Vitória, e aí pode futuramente ser uma venda considerável para o São Paulo. Ele ainda é jovem, né? Não é tão jovem quanto os garotos de Cotia, mas o mercado pode olhar para ele de uma maneira interessante, a ponto do São Paulo conseguir uma venda do Eric na próxima temporada, né? Na janela de transferências de dezembro para janeiro, então fica a expectativa, ou até do próprio Vitória. E aí o São Paulo falou, poxa, eu não vou emprestar ele com uma opção de compra, porque ele se valorizando, esse valor, o que o Eric vale hoje, ele pode valer o dobro lá na frente se ele se destacar no Vitória. Então, o São Paulo achou por bem não colocar essa opção de compra, o Vitória topou, até porque quer o jogador para reforçar o clube, não é um projeto a longo prazo, é um projeto imediato para que o Vitória consiga permanecer na Série A, então conta com o Eric para essa temporada e para a próxima, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Quero muito ouvir sua opinião. Hoje estaremos lá no estádio do Morumbi, a partir das 5 horas tem live aqui no canal, tá? Estarei lá direto do estádio do Morumbi pra gente fazer o nosso pré-jogo tradicional. Conto muito com a sua audiência a partir das 5 horas, diretamente do estádio do Morumbi. Um abraço para todo mundo, não esqueça, link aqui na descrição e o QR Code na tela do MB, você vai me ajudar muito só clicando no link, mas se você quiser fazer algum investimento digital, também tem várias opções lá para você. Então, até a próxima, tchau!